E aí pessoal, beleza? Gente, o vídeo de hoje eu vou fazer igual no vídeo anterior. Eu vou explicar para vocês aqui o que eu vou falar nesse vídeo, porque muitas vezes a gente acaba clicando no título do vídeo ali, achando que a gente vai assistir alguma coisa e aí é outra coisa totalmente diferente. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Eu vou comparar a teoria com a prática. Sobre que assunto? Classificação de risco. É isso que eu vou fazer. Por quê? Muitas vezes você está estudando, tá, durante a sua graduação, você vai ouvir falar muito sobre classificação de risco, muitas vezes a gente ouve até o termo triagem, mas hoje o correto é falar classificação de risco. É uma função privativa do enfermeiro. E quando você chega na prática, no seu dia a dia de trabalho, isso muda, você vê uma coisa completamente diferente. Então é isso que eu vou fazer aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou adiantar também que a história de hoje aqui não tem um fim agradável, tá certo? Eu não vou comentar de forma alguma o caso, tão pouco do paciente, nem os profissionais que estiveram envolvidos, tanto eu também, eu estava envolvido nisso também, mas culminou no óbito do paciente, tá bom? E infelizmente, vários erros foram acontecendo durante todo o processo e, e é por isso que eu vou compartilhar isso aqui com vocês, para que quando a gente está estudando na faculdade, e eu me coloco nessa posição também, quando eu ouvi falar sobre classificação de risco, e muitas vezes eu já fui como paciente na UBS, no ambulatório, no hospital mesmo, onde eles geralmente fazem triagem, não realmente a classificação de risco. Muitas vezes ela é feita muito rápido, por cima, falta a devida atenção do profissional. Muitas vezes também tem a parte do paciente. Eu já comentei sobre isso aqui em um outro vídeo, no vídeo sobre o diagnóstico de enfermagem, que você tem que ter um olhar muito crítico e muito clínico para avaliar essa situação. Por quê? Porque o paciente muitas vezes ele ou omite alguma coisa por conta de medo do diagnóstico que você possa passar para ele, ou muitas vezes ele aumenta os sinais e sintomas para que ele possa ser atendido mais rápido. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você estiver ali na classificação de risco, gente. Outro ponto muito importante. A classificação de risco, pessoal, ela parece ser um momento ali, um procedimento besta. E não é. Não é, tá bom, gente? Eu vou falar para vocês que não é. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo e também por conta do óbito desse paciente. Por quê? De novo, quando eu estava na faculdade, eu ouvi falar sobre classificação de risco e eu só achei que era aquele negócio assim para você colocar a pulseirinha para você ser atendido mais rápido ou menos rápido. E não é isso, tá certo, gente? Não é. É muito, muito, de verdade, muito importante a classificação de risco. Então, enquanto você estiver na sua graduação, ou se você já for enfermeiro, enfermeira, tanto faz, e estiver fazendo a classificação de risco, não deixe passar os sinais e sintomas. Preste muita atenção no que você está fazendo. Por quê? A classificação de risco, pessoal, elas são duas. Muitas vezes a gente usa a classificação de risco que é da Organização Mundial da Saúde, são 4, né? Azul, verde, amarelo e vermelho, as cores das pulseirinhas. E em alguns casos a gente usa a escala de classificação de risco de Manchester, ou Manchester, tá bom? Independente, que tem 5 cores. Ela acrescenta a cor laranja. Essas cores, pessoal, você já deve estar estudando aí, ou você já é formado, você sabe a classificação de risco, e essas cores vão determinar a gravidade de risco para o paciente. Então, quanto maior o risco e gravidade que esse paciente está apresentando, ele usa a pulseirinha vermelha, depois a laranja, depois a amarela. E quanto menos grave for, menor o risco, vai chegando até a pulseirinha azul, que é a menor, que você pode, em tese, esperar bastante tempo para ser atendido. Então, é por isso que
muitas pessoas, a população em geral, conhece isso e aí faz o que eu falei agora há pouco. Ou aumenta para que você possa ser atendido rápido, ou por medo esconde algum aspecto. Dito isso, eu vou explicar agora para vocês o caso todo que eu vi na prática. Porque na teoria, para mim, era uma coisa muito simples, a classificação de risco. Você tem que avaliar o paciente, mas na UBS, muitas vezes, eu fui orientado. Tá bom, pessoal? Não vou falar onde eu fui orientado dessa forma, mas eu fui orientado. Então, fui orientado a todo mundo é verde. Assim, né? Todo mundo é verde. Só se tiver passando muito mal, você coloca amarelo. Dá uma pulseirinha amarela. E não é dessa forma, tá bom, gente? Não é dessa forma. Não faça isso. Não faça isso. Faça a sua classificação de risco da forma que você estudou, da forma que você estuda diariamente e que você sabe que é correto. Tenha o olhar clínico para isso. Por quê? No pronto-socorro, onde eu estou trabalhando agora, o que aconteceu? O paciente teve uma síncope na porta do hospital, colocamos ele para dentro e ele foi passar pela triagem, pela classificação de risco. O enfermeiro, naquela oportunidade ali, classificou ele como pulseirinha amarela. A pulseirinha amarela, ela está no meio do caminho. E lembrando que onde eu estou, a gente utiliza a escala de Manchester, ou Manchester, que usa 5 cores. Então ele estava exatamente no meio do caminho. O paciente apresentava um abdômen ascítico, ele caiu e bateu o queixo. Estava com um corte super leve no queixo. Então o enfermeiro foi lá, fez a classificação de risco dele e colocou a pulseirinha amarela. Dentro do pronto-socorro, 2 médicos avaliaram esse paciente. 2 médicos avaliaram esse paciente. E mantiveram essa classificação de risco de não grave. O paciente ficou em observação, deitado numa maca. Numa sala ao lado da sala de emergência. O paciente ficou ali durante 10 minutos. Nesses 10 minutos, ainda foi avaliado por mais um médico. Por quê? Porque o outro enfermeiro deste setor, que fica ao lado da emergência, suspeitou de que isso não seria um lugar adequado para deixar esse paciente, porque ele parecia estar mais grave do que já tinham sido feitas as observações. Então, mais um médico foi lá avaliar ele e, de novo, manteve a mesma opinião de deixar esse paciente ali, numa distância curta da emergência, mas não dentro da emergência. Passou esses 10 minutos, pessoal, mais 5 minutos um pouquinho, um acompanhante de outro paciente me chamou e disse que o paciente estava tendo hematêmese, certo? Estava vomitando sangue. Corri lá, coloquei o paciente em decúbito lateral para ele não broncoaspirar. Só que, gente, isso não deu tempo nem de pensar. O paciente começou a vomitar muito sangue. Foi acionado os outros médicos e ele foi encaminhado para a emergência. Só que, como eu falei, é uma sala do lado da outra. Ele chegou rápido na emergência. Quando ele chegou na emergência, ele já foi entubado e já foi iniciado a ressuscitação cardiopulmonar nesse paciente. Depois de 29 minutos, mais ou menos, 28 minutos mais ou menos, de ressuscitação cardiopulmonar, o médico declarou óbito desse paciente. Então, gente, olha só. Tá vendo como ocorreram vários erros, tanto da enfermagem, como da medicina, como de todo o processo? E tudo isso começou aonde? Na classificação de risco. Por quê? Porque não classificaram esse paciente da forma correta. E não é culpa daquele enfermeiro que estava ali. Porque ele foi avaliado por outros médicos também e ninguém parou para ver realmente a gravidade daquele paciente. Então é por isso que a gente precisa estudar e entender a classificação de risco
entender a importância dessa classificação de risco e entender a importância do enfermeiro, que é quem faz a classificação de risco. Porque a gente imagina que é uma situação boba e nessa oportunidade, dessa situação, desse caso que eu estou contando, se coloca esse paciente com uma pulseirinha vermelha, porque ele está apresentando sinais diferentes, ele vai direto para a sala de emergência e fica 24 horas sob vigilância. Poderia ter salvado a vida do paciente? Sim, não, agora não dá para saber. Mas teria feito um caminho diferente dentro do pronto-socorro. O que eu estou falando para vocês é que, para a gente evitar os erros e evitar os descuidos, você que é enfermeiro, que está na classificação de risco, não importa se for na UBS, no ambulatório, no pronto-socorro, no hospital qualquer, não importa. Se você estiver na triagem ou classificação de risco, faça bem feito. Estude a classificação de risco. Entenda a anatomia, fisiologia, fisiopatologia. Estude. Por quê? Porque isso vai te trazer mais segurança e mais conhecimento para que na hora que você avalie esses sinais e sintomas do paciente, você não cometa os mesmos erros. De minimizar a gravidade desse paciente, porque ele de repente está omitindo sinais e sintomas, ou os sinais e sintomas estão camuflados por outra situação, ou da forma ao contrário, o paciente está aumentando para que ele possa passar na frente e você coloque ele na classificação de risco mais baixa, que é o lugar dele. Por quê? Porque vai ter um paciente que está mais grave que ele, que realmente necessita do atendimento prioritário. Isso não é dar preferência nem privilégios para ninguém. Isso é prioridade de risco à vida do usuário que está ali. Então, você enfermeiro, enfermeira que está ali fazendo a sua classificação de risco. E é isso aqui que eu estou falando, gente, serviu para mim, tá? Porque eu também não dava uma credibilidade tão grande para a classificação de risco. No mês passado, que foi quando aconteceu toda essa situação que eu estou contando para você, eu vi o tanto que isso é importante. E porque tanto a gente bate na mesma tecla de que você precisa estudar e de que você precisa se aperfeiçoar na classificação de risco e entender o que realmente é essa classificação de risco e qual é a importância da sua função ali naquele momento, que você é a primeira barreira. Você é a primeira barreira ali na classificação de risco ou na triagem. É você que vai dar o primeiro olhar para esse paciente. Talvez, com erros ou sem erros, o paciente poderia ter sido salvo ou não, então não dá para saber, mas talvez, se tivesse sido feito com um pouco mais de cuidado, um olhar mais crítico nesse momento, talvez esse paciente tivesse sido salvo e tivesse sobrevivido. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje no nosso videozinho aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido essa importância da classificação de risco. Se você ficou com alguma dúvida, se você tiver sugestões, críticas, pode deixar nos comentários, pode me seguir nas redes sociais, que eu vou ficar muito feliz em responder todos vocês, tá bom? Então é isso, bons estudos e até a próxima.